E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos mais uma vez ao canal Coleção Paralela. Eu sou o Rodrigo. Bem-vindos a este que é outro vídeo de segunda-feira com a nossa série dos personagens vivendo aventuras alternativas. Eu poderia chamar essa série basicamente de série Túnel do Tempo, né? Já que todo o material que tem aqui é basicamente isto ou tem muito a ver com isto, e é tudo material da DC. E no vídeo de hoje, não vamos enrolar, a gente vai falar desta edição aqui, Batman, Os Dias que Abalaram o Mundo, né? A editora Mitos, né? A Mitos publicava muita coisa nessa época, né? Muito material nesse sentido. Eu acho que quase tudo que eu tenho deste selo, dessas publicações, é da Mitos. Aqui vocês podem ver o ano, 2002. E o que nós temos aqui, senhoras e senhores, é uma história muito bem amarradinha, muito bem contadinha, com doses de fantasia, né, ficcional inserida na realidade histórica de maneira bastante agradável. É o que eu posso dizer dessa história. Se eu fosse encerrar esse vídeo agora, nesse instante, não fosse falar mais nada, seriam essas as afirmações que eu faria a respeito. É uma história amarradinha, bem contadinha, bem certinha, que faz umas inserções bastante inteligentes, bastante agradáveis nos fatos históricos reais. É o que você tem em Batman, Os Dias que Abalaram o Mundo. Não é uma descrição tipo que faça inveja, que enalteça muito a revista, a princípio, né? Que enalteça muito a história, mas em contraposição, também não é uma descrição que a desmereça. É uma boa história, sem absolutamente nada de extraordinário, mas tampouco fica em níveis medíocres. É uma história escrita por um velho conhecido nosso, escrita e desenhada por Howard Chaykin. Todo mundo sabe quem é o cara, né? Todo mundo já teve acesso a alguma obra dele, principalmente sua obra mais famosa, né? Que todo mundo curte. E do que se trata a história? Cara, num resumo, sem dar muito spoiler, que vocês já sabem que é uma coisa que eu tento evitar ao máximo aqui, num resumo nós temos aqui uma realidade alternativa onde existe um plano da Alemanha nazista para que ela convença os Estados Unidos a se tornar sua aliada, seu aliado, né, sua aliada, em seus planos de dominação global, né? Percebem a imensa virada que temos aqui? Nesta realidade, o que a Alemanha quer é tornar os Estados Unidos seu aliado para que juntos eles possam, né, ter planos de dominação global. Há uma conspiração tentando levar a esse resultado. Há um plano em andamento de maneira sórdida para fazer com que isso aconteça, com que os Estados Unidos acabem se tornando o grande aliado da Alemanha. E o Batman e a Mulher Gato são os grandes protagonistas dessa história, que vão lutar e tentar impedir que este plano aconteça. É basicamente isso. Até a premissa da história, de certa maneira, é bastante simples. Eu vou folheando aqui enquanto falo agora para a gente ir aproveitando. A arte é muito boa, né? Todos conhecemos o trabalho do Chaykin, ele é um excelente desenhista, é um belo roteirista também. Você vai encontrar, como quase sempre nesse tipo de história, nesse tipo de publicação,
você vai encontrar os personagens que nós bem conhecemos inseridos na história de outra maneira, né, com outros nomes, com até outras motivações, mas você vai reconhecê-los. Aqui você já reconhece um deles, né, o mais famoso. Nosso querido Coringa está aqui. E outros personagens vão aparecendo, né? O Alfred faz parte. O Bruce Wayne aqui é definido como um futurista. Ele é tipo um cara que se notabilizou como aquela coisa da fama de playboy e tudo mais permanece, não mudaram isso, mas ele se notabilizou por criar tecnologia, e muita dessa tecnologia ele oferece ao exército. É como se ele fosse uma espécie de Tony Stark, né? Nós temos aqui outro personagem que é bem reconhecível, né? Temos uma alusão ao Pinguim, uma alusão ao Duas Caras, e curiosamente aqui eles estão inseridos de uma maneira que você realmente vai achar muito estranho, muito diferente do que eles costumam ser, né? Isso é importante que se diga. Eu considero isso um mérito deste roteiro, dessa história. A maneira como foram usados esses ficou interessante. Inclusive o Alfred tem um uso nessa história, uma inserção muito interessante. Temos a nossa querida Mulher Gato, né? Selina Kyle. Ela faz sua aparição, óbvio. Ela está bem dentro do contexto das mulheres fatais dos anos 40. Olha só, não foge absolutamente nada disso. Nosso querido Bruce Wayne está lendo o Sombra, olha isso. Uma referenciazinha básica muito bem inserida aqui. Pode observar que o Howard Chaykin fez questão de dar a Selina Kyle formas muito voluptuosas, né? Ficou fácil de perceber, né? Ele achou que seria interessante, e o pior é que parece que combina com a época em que a história se propõe. O Batman está usando o que há de mais avançado em tecnologia no seu armamento, no seu equipamento, o que não é nenhuma novidade, né? Contemporaneamente é assim, mas o grande sabor disso é que é o que havia de mais avançado em tecnologia naquela época, nos anos 40. Mesmo se a gente for considerar que muitos destes armamentos, dessas tecnologias que ele apresenta, muitas mesmo são avançadas demais até para os anos 40, ainda assim é uma coisa muito legal de se ver. Né? Olha o que nós temos aqui, ó. Aqui em cima eu digo, ó, tô tentando mostrar e nem tô conseguindo. Olha aqui, ó. Ah, que louco. E isso é outra coisa muito interessante. Aqui temos a Mulher Gato com o seu uniforme. Na trama, o uniforme dela é este. Se alguém ainda havia ficado com dúvida quanto ao que eu quis dizer sobre a voluptuosidade da Mulher Gato nessa história, acabou. Realmente o Chaykin quis dar a ela, né, uma aparência bem mais expositiva, vamos dizer assim, né? E a história se desenrola de maneira muito fluida. É uma história fluida, é uma história gostosa de ler. Você não chega a estranhar tantas coisas, né? Você não chega... Como eu disse, você vai ficar um pouco surpreso com a maneira como os arquétipos ali, né? Do Pinguim, do Duas Caras, como eles aparecem. Você vai ficar um pouco surpreso com isso, vai ficar surpreso como as versões deles nesse universo aparecem, mas você vai achar que faz sentido, que ficou bom. O Coringa é o grande vilão e você mesmo assim vai achar tanto as características que você sempre procura nele, como novas características dentro do que ele é. É curioso, é bem ajeitadinho. Aqui nós temos o grande ditador alemão, né? O tal do Hitler, em sandálias, calça e
camisa havaiana, parece? Sei lá que diabo é isso que esse cara tá usando, né? Aqui eles mergulharam fundo na imaginação, né? Eu duvido que o nosso ditador aí tenha alguma vez usado uma roupa assim, né? Esse cara nem humano era, não devia nem, sei lá o que que uma criatura dessas vestia, acho que só farda militar. É uma criatura dessas você não consegue imaginar facilmente. Eu acho que pra mim foi uma das imagens que eu mais achei estranhas, né? Que é difícil eu imaginar este cara com uma aparência até bonachona, assim, né? Tão normalzinho, de sandália e tal. É um monstro com uma aparência muito humana aqui, né? Provavelmente deve ter sido feito de propósito, de alguma forma, uma tentativa de humanizar o cara, né? Mas é difícil. Talvez seja uma das coisas mais difíceis de engolir da trama. Mas é como eu disse, a trama vai fluindo de maneira fácil, de maneira gostosa. Você não acha que existam grandes absurdos, você não acha que fiquem muitas pontas soltas, que muita coisa está forçada demais. Não, se você coloca o Batman e toda a sua trupe de inimigos e aliados no contexto de vivendo no mundo dos anos 40, e ainda por cima num mundo em que um plano tão ousado e maluco como esse, de conseguir praticamente forçar os Estados Unidos a se tornarem aliados da Alemanha, parece que faz muito sentido, né? Você acaba gostando bastante do que lê. Eu gostei, não me desagradou em nada, não terminei a história impressionado, achando que foi uma das melhores coisas que eu li, mas tampouco terminei tendo me arrependido de investir na sua aquisição. E no final ainda há uma coisa muito interessante que com o Alfred, que, cara, é curtíssima, é uma citaçãozinha, né, uma pequena citação de como o Alfred termina esse contexto todo. E mesmo assim, pra mim, eu achei muito legal. Eu achei assim muito show, porque foi talvez a única vez, agora de momento eu não me recordo, a única vez em que eu vi o Alfred ser inserido num contexto, em qualquer tipo de história, de universo em que o Batman apareça, ele ser inserido nesse contexto dessa maneira, né? São tipo ali, uns quadrinhos no final, mas eu achei maneiro demais. Se você não leu, não conhece a história, leia, ela não vai te desagradar provavelmente, e essa pequena coisinha com o Alfred no final talvez te dê o mesmo gostinho que me deu. De qualquer maneira, Batman, os dias que abalaram o mundo, é uma história que ainda vale a pena ser lida. E se você gostou, deixa like.